propriedades das funções contínuas mais diretamente, a gente tem o que eu não sei como propriedade 1, que é que se f e g são duas funções que são contínuas num ponto P, ou seja, tanto f de x quanto g de x tem limite igual a f de p e g de p respectivamente, quando x tende a p, eu posso dizer que o limite, eu posso dizer que f mais ou menos g de x, ou f vezes g de x, ou lambda vezes f de x, sendo lambda uma constante real, e módulo de f de x e f sobre g de x, sendo g diferente de zero, importante isso, são funções contínuas também. Em outras palavras, eu posso operar essas minhas duas funções, que elas vão continuar a serem contínuas. Operar matematicamente com as funções básicas que a gente tem, né? As funções f mais ou menos g, mais ou menos, vezes, multiplicar por uma constante real, fazer o módulo e dividir, sendo que o denominador não pode ser zero. Então aí, essa propriedade importante diz pra gente, por exemplo, que se eu tenho a função raiz de x e a função seno de x, as duas são contínuas. Eu posso afirmar, por exemplo, que raiz de x vezes seno de x é contínua para x maior ou igual a zero, né, que é o domínio de raiz de x. Ou se eu tiver, por exemplo, um polinômio. Um polinômio nada mais é do que a função x, f de x igual a x, com elevados vários expoentes, né? Por exemplo, x² mais 2x. Eu tenho a função x elevado ao quadrado, nesse caso aqui, multipliquei x por x, mais o 2x. Eu peguei x e multipliquei por uma constante real, que é 2. Então, essa propriedade é bastante importante. Ela diz pra gente que eu posso pegar funções que eu sei que são contínuas e operar de acordo com as operações básicas aqui da matemática entre elas e vou ter assim ainda uma função contínua. Então agora a gente vai tratar da propriedade 2, que é o limite da função composta. Essa propriedade diz pra gente que se eu tenho que satisfeitas essas duas relações, que são limite de f de x quando x tende a p igual ao valor a real, e g de x for contínuo nesse valor a, isso implica que o limite de gof de x quando x tende a p é igual a g de a, sendo gof a função composta g de f de x. Essa propriedade que eu não sei, ela tem uma derivação que também é útil, que é dizer que se f de x e g de x forem contínuos, então gof também é. O que eu posso dizer sobre isso? Por exemplo, se f de x for contínua, então eu vou poder escrever que o limite de f de x quando x tende a um ponto P é igual a f de P. Reparem que isso aqui é a mesma coisa aqui em cima, só que em vez de A é f de P. Então, como são dois valores aqui constantes, eu posso colocar o f de P no lugar de A, se essa condição for satisfeita. Se essa condição for satisfeita e g de x for contínuo em f de P, eu vou ter então que o limite de gof de x quando x tende a P vai ser igual a g de f de P. Em outras palavras, gof de P. Portanto, a gente chega aqui. Se f de x for contínuo em P e g de x for contínuo em f de P, então o limite da minha função composta em P é igual à minha função em P, ou seja, a minha função composta é contínua em P. Então, o teorema é esse aqui, e essa aqui é apenas uma observação que eu fiz para o caso de f de x ser contínuo.